Olá, seguidores. Vamos para mais um vídeo de acompanhamento do fundo Life 11, o fundo high yield da gestora Life Capital, que é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Então, aqui nesse vídeo vou fazer uma análise do nível de risco aqui nesse fundo high yield e um acompanhamento sobre as operações que possuem risco de obras aqui no fundo. E lembro vocês para deixarem um like e compartilharem, tá? Porque a maioria dos financiadores não dão bola para fundos pequenos, ainda mais se forem fundos pequenos high yield, né? A única coisa que eles vão falar é que high yield não presta, que é uma bomba e não sei o que mais. Mas, enfim, aqui vou começar atualizando vocês com a situação do FDIC Residence, que é um ativo que eu acompanho bem de perto por conta do acompanhamento que eu faço também lá no fundo da Urca, o RPR11. E aqui sobre esse ativo, nós tivemos uma atualização bem relevante, que foi a evolução na dação de pagamento do FDIC por cotas do do resort em Ilha do Sol. Ok, isso aqui eu já comentei no meu vídeo anterior aqui sobre Life 11, tenho comentado bastante sobre o acompanhamento lá no fundo da Urca. É algo que é fundamental, tá? Porque esse FDIC pretendia financiar dois empreendimentos, um lá no Ceará e outro no Paraná. E esse daqui que fica lá em Fortaleza, em Lagoinha, a situação dele é um elefante branco, né? Mas enfim, tá rolando aqui uma negociação onde envolve a troca da dívida por cotas é, do resort. Então, basicamente, Life 11 vai receber cotas aqui desse empreendimento que não está concluído, mas está bastante avançado. Então, ainda tem mais outras repercussões aqui para ter sobre esse caso, tá? Mas, enfim, isso daqui é muito importante para Life 11, porque Life 11 é o fundo que faz distribuição pelo lucro contábil. E como eu já disse outras vezes, eu não sei como é que o fundo consegue ficar pagando os rendimentos e um bom rendimento, sendo que o fundo tem duas grandes pedras no sapato aqui do fundo. No caso aqui o FDIC Residence e esse CRI EMA, o barra Loft, que também vou comentar daqui a pouco vocês. Ele representa 7,1 e o FDIC Residence representa 6,8. Somando aqui os dois, vai dar quase 14% do PL de Life 11. Ok? Então agora, dando continuidade aqui, vou comentar sobre o CRI barra Loft. É, então, esse caso aqui do CRI barra Loft é um caso em que uma incorporadora é, não deu conta de concluir as obras. E aqui mostrar para vocês um print aqui de um relatório passado que eu guardei, fundamental aqui para entender a situação. Inclusive, todo o relatório deveria estar trazendo o histórico desse ativo, né? Basicamente, o incorporador ele solicitou um pedido de autofalência. Então, basicamente, ele reconheceu que não tinha condições de terminar as obras e fez aqui uma dação de pagamento, ou seja, ele deu o empreendimento, o estoque não vendido, com uma forma aqui de pagamento, né? Pagamento não, aqui não sei se dá para falar que teve um pagamento, mas enfim, aqui então acabou se formando, teve a constituição de um condomínio da obra e aqui essa obra vai ser tocada pelos compradores desses imóveis e também aqui pela securitizadora barra Life 11, né? Aqui um ponto positivo é que a gente tem um afastamento amigável do incorporador. Então, isso aqui já com certeza já é um grande passo, tá? Mas não é suficiente não, ainda mais que parece que ainda tem bastante obra aqui nesse ativo. Vou mostrar aqui para vocês.
Então, aqui Serriema barra Loft, aqui a gente tem 64% das obras concluídas. Então, ainda tem bastante obra pela frente. Ok, agora aqui vou pegar um relatório anterior para a gente monitorar como é que está essa evolução. Aqui o relatório de março. Olha só, aqui eles falam que está em 64% em março. Então, aparentemente, as obras parecem estar paradas, né? Pelo menos, ou então não estão atualizando. Mas tem que, aqui no relatório, eles comentam alguns pontos que dão a ideia de que as obras estão caminhando, né? Aqui fala, ó, no mês de abril, o empreendimento deu continuidade às frentes instalações, acabamentos e adequações civis nas quadras já estruturadas. Está em execução os testes de pressão de instalação hidráulica nos lofts, a instalação de soldados de corrimão nas escadarias. Então, aqui tá tem aqui uma continuidade das obras, mas talvez se não atualizaram, não tiveram ainda. Talvez estejam fazendo aqui uma auditoria depois da saída da incorporadora antiga para verificar qual que é o andamento das obras. Mas, enfim, teve um ponto positivo que foi a saída amigável do incorporador. Outro ponto positivo é o fato das obras estarem caminhando, pelo menos aqui já em negociações avançadas para isso. No entanto, fico na dúvida da questão orçamentária, né, para ver se aqui o fundo vai ter recursos financeiros suficientes para o término das obras. Além de que outra dúvida que eu fico é se ele está pagando o, o CRI, porque nesses casos, é que eu entendo muito bem do que estou falando aqui, porque eu acompanho de perto lá o fundo da Urca, é que geralmente é, a operação começa a não gerar caixa suficiente para tocar as obras e pagar o endividamento, os juros. Então aqui é um ponto que eu fico bastante com dúvida, tá? Ok? Prosseguindo aqui agora, falar sobre o empreendimento de loteamento lá no Amazonas. O QSJRN. Ok, deixa eu ver aqui como é que tá ele. Ah, aqui, ó. Então aqui a gente está com 89% das obras concluídas. Ok, vamos ver aqui com uma comparação com o relatório do mês anterior para a gente observar se teve uma evolução ou não. Então, 88,81. Então, um crescimento aqui bem tímido, né? Bem tímido mesmo. Ok. Aham. Aqui é um ativo que me preocupa porque vejam só essa taxa. CDI mais 12,5. Para dar conta de pagar uma taxa de juros dessa daqui, haja fôlego, tá? Que então pelo menos as obras não está tudo parado. Agora aqui com relação ao portfólio de True Sale, é uma parcela bastante significativa em Life 11. True Sale é quando a gente tem um caso onde não tem mais a figura do incorporador. Ou seja, são casos onde o projeto já foi concluído, as obras, já teve a questão das vendas. Aqui o que acontece é apenas um repasse dos créditos, né? Basicamente, no loteamento nós não temos financiamento bancário, então o financiamento precisa ser feito pela própria empresa ou então contratar pegar dívida no mercado, né? Os bancos não dão um crédito para loteamento. Então aqui é um caso até vejo como positivo, tá? Você não tem uma segunda camada de cobertura que seria a questão ter uma companhia por trás, mas pelo menos aqui a gente tem um risco de obras e risco de vendas bastante reduzido. Pelo menos essa era a intenção aqui dos projetos do SEO. Mas estou vendo aqui alguns casos de vendas em patamares baixos, tá? O SEO, na verdade, é basicamente quase que uma posição de incorporação. No entanto, que já passou
a parte de obras, né? Ok, então aqui a parte do sale, ela não me preocupa. Agora aqui eu vou mostrar para vocês uma parte aqui da DRE, onde a gente tem algum prejuízo, estamos com prejuízo acumulado em Life 11. Ok, deixa eu ver, pegar aqui, cadê a DRE? Então aqui um ponto que preocupa, né? Que é o reserva de lucros. Estava aqui em 4,7 milhões de fevereiro, depois foi para 16 milhões de reais, ela está negativa em 26 milhões de reais aqui no mês de abril. Então, parece que o fundo está com prejuízo contábil, mas segue aqui fazendo pagamentos. Olha, esses pagamentos aqui talvez seja porque o fundo tem deve ter lucro caixa para estar continuando a fazer os pagamentos, mas que com certeza é um ponto que preocupa, tá? Essa questão aqui do prejuízo contábil. E com relação ao que gerou esse prejuízo contábil, é principalmente essa linha aqui, ó, apreciação de ativos. Teve uma queda de 14 milhões, depois quase 9, agora 7,5. Olha, provavelmente quem está contribuindo com isso, um que eu sei que está contribuindo é o Philip Residence, está fazendo aqui PDD, provisões para devedores duvidosos, e parece que teve aqui também alguns comunicados a mercado aqui durante o mês de junho, que falam sobre variação do FDIC. Mas, enfim, isso aqui com certeza é um ponto que deveria preocupar os cotistas do fundo, tá? Ok, então aqui vamos para a conclusão do que eu acho de Life 11. Life 11 com certeza é um fundo que paga muito bem, um dividend yield bem elevado. Vamos ver quanto é que está. Aqui está para 1,60% ao mês nesses preços. Então, realmente muita coisa. Parece maravilhoso aqui ter Life 11 em carteira, mas tem que tomar muito cuidado, tá? Muito cuidado mesmo. Life 11 é arriscado demais até para mim, tá? Aqui é um fundo que pode estar parecendo lindo e maravilhoso agora, mas é, em algum momento pode piorar muito, né? Veja um caso lá de CACR11. Vem parando muito, mas e do nada foi e zerou o rendimento. Não estou dizendo aqui que Life 11 vai ser um caso similar ao da Cartesia, não acho isso, tá? O fundo não tem toda aquela concentração, tem bem menos risco de óbitos do que o fundo da Cartesia, mas aqui tem sim algumas fontes de problema. Aqui também ressalto a combinação de ser um fundo high yield com distribuição pelo lucro contábil. Olha, essa daqui é uma combinação que ela não é positiva, tá? Nem um pouco positiva. Você precisa tomar muito cuidado com essa combinação, porque você tem operações que são de alto risco, com uma distribuição que não é conservadora, ok? Então aqui Life 11, sinceramente, é arriscado demais até para mim, tá? Ok, então é isso. Peço aqui o seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.